Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 14, Jesus ele explica a parábola do semeador, e ele diz: o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporâneos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados, as seduções deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém. Só até aí, irmãos. Desde os tempos de Jesus, as pessoas têm problemas para crescerem na fé. Desde os tempos de Jesus, desde da criação do mundo, desde que Deus criou o homem, as pessoas, o ser humano tem problema, tem dificuldade para crescer na fé, para andar com Deus, para conhecer a Deus, para obedecer, para buscar uma comunhão com Deus, para procurar aumentar a fé, porque aquele que tem a sua fé aumentada, aquele que tem a sua fé, meu irmão, como um grão de mostarda, como Jesus disse, removerão montanhas, Então, sempre as pessoas tiveram problemas para crescer na fé, mas é preciso crescer na fé, é preciso crer cada dia mais. A palavra diz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que o justo viveria pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o crente, as pessoas precisam crer cada vez mais, porque uma pessoa, quanto mais crê, mais ela confia em Deus, mais ela descansa em Deus, mais ela espera em Deus, mais ela se fortalece para vencer os problemas, os obstáculos deste mundo. Então, o grande segredo do crente é ter fé. Mas por que ter fé? Que a Bíblia pede para ser salvo. E também, na primeira epístola de João, diz que a fé, ela é a vitória que vence o mundo. E ali, João ele pergunta: quem é que vence o mundo se não os nascidos de Deus? Se não os filhos de Deus? A fé, ela é a própria vitória. Então é importante crer, é importante que a nossa fé seja desenvolvida, e não uma fé atrofiada, não uma fé raquítica, não uma fé, meu irmão, doentia. Não, a nossa fé, ela tem que ser uma fé saudável, uma fé firmada nas promessas e na palavra do nosso Deus. Amém? Agora veja aqui, nesse texto, Jesus estava explicando sobre a parábola do semeador, uma das primeiras parábolas de Jesus. Ele fala sobre a parábola, sobre a semente que cai em 4 tipos de terreno, e depois ele explica a parábola do semeador, e ele fala que a semente é a palavra de Deus, e o terreno
somos nós, o nosso coração. E ele menciona 4 tipos de terrenos. E o objetivo dessa mensagem hoje é nos levar a refletir que tipo de terreno nós somos, que tipo de pessoas nós somos, como está a nossa fé, aquilo que é dom de Deus, aquilo que agrada a Deus, que tipo de pessoa nós somos. A semente caiu no nosso coração, e que tipo de terreno ela caiu? Porque tem terreno produtivo, tem terreno que não é produtivo. Eu quero que você reflita, quero que você pense entre 4 tipos de terreno, 4 tipos de pessoas. Qual é o tipo de pessoa que você é, que você recebeu a semente? Veja bem que o primeiro tipo de terreno que a semente cai, o semeador saiu a semear, e a primeira semente, o primeiro terreno, ela é à beira de um caminho. O semeador saiu a semear, e a semente caiu na beira do caminho. Ela não caiu na terra preparada, viu? E nem no meio do caminho, mas caiu na beira do caminho. Na beira do caminho, perto da terra fértil, viu? E ali, logo na beira do caminho, meu irmão, e Jesus explica essa parábola. E o que aconteceu com a semente que caiu na beira do caminho, que é a palavra de Deus? Veio quem? No versículo 15, vem logo quem? Satanás. Vem logo Satanás, aqui é na explicação. Vem logo Satanás e rouba a semente, rouba a palavra. Veja bem que Jesus fala que a semente que não cai na terra fértil, cai na beira do caminho. Satanás vem logo, vem depressa, porque ele é apressado em roubar a fé da pessoa. E se ele rouba a fé da pessoa, ele rouba a esperança, ele rouba o otimismo, ele rouba, meu irmão, as convicções, porque fé é certeza, é convicção daquilo que se espera. Ele rouba a vitória da pessoa. Como o João fala, que a fé, ela é a vitória é a fé. Então, a pessoa que recebe a palavra e não crê, esse primeiro tipo de terreno, primeiro tipo de pessoa é a pessoa duvidosa. É a pessoa que recebe a palavra, ela vem para a igreja, recebe a palavra, entra no coração dela, mas daqui a pouco ela sai aí fora, ela chega em casa e pensa: será que é verdade o que o pastor disse? Será que é verdade o que está escrito aqui? Mas a Bíblia foi escrita por mãos de homens, foi escrita por mãos de homens, dirigido pelo Espírito Santo, dirigido por Deus. Será que Deus tem bênção para mim? Será que Deus tem promessa para mim? Será que vai haver um arrebatamento? Será que Jesus existiu? Será que realmente Ele sacrificou por mim? E fica a pessoa do será. Será isso? Será aquilo? Ela tem dúvida, está em cima do muro, na beira do caminho, e o diabo logo vem, meu irmão, rouba a fé da pessoa, rouba a fé. E aí, sabe qual é a consequência? Porque tem a consequência para cada tipo de pessoa que age erradamente. A consequência, meu irmão, é que essa pessoa, ela fica exposta ao inimigo. A semente ela não caiu na terra fértil, ela ficou exposta, o diabo veio, roubou. E assim, tem pessoas hoje na igreja expostas ao diabo, expostas ao inimigo, presa fácil para o diabo. Basta ele vir com uma bandeja, oferecendo alguma coisa,
se deixa cair na armadilha do diabo. A pessoa que o diabo rouba a fé é a pessoa exposta, irmão. E tem muitas pessoas assim hoje em dia. Essa é a consequência da dúvida. Essa é a consequência do será. Essa é a consequência do nada, não tem nada. Viu? Semente que caiu na beira do caminho. Semente que não caiu na terra fértil. É a pessoa com um pé no mundo e outro pé na igreja. Nos últimos dias da igreja, irmão, a gente tem a obrigação de trazer essa palavra. Nos cultos de campanha a gente prega a fé, a gente prega tudo, mas no culto de domingo é uma palavra mais pastoral, é uma palavra mais sólida. Se você quer receber uma palavra da campanha de milagre também, vem no culto de quarta, vem no culto de sábado, porque domingo é palavra de exortação, para a pessoa pensar: eu não quero perder minha salvação, eu quero ir para o céu, eu não quero ser presa fácil do diabo, eu não quero ficar exposto ao mundo, eu sou terra fértil, e a semente vai ser plantada, germinar, vai crescer e produzir fruto. Esse é a pessoa, a semente na beira do caminho é exatamente isso, uma pessoa com o pé no mundo, outro pé na igreja. É a pessoa que está no mundo, ela fala palavrão, xinga a mulher. É a pessoa que qualquer um olha e fala: essa pessoa não tem nada de crente, é um mundano. Para ser crente assim, eu nunca mais quero ser crente. É a pessoa duvidosa. É a pessoa que segue o conceito ímpio, senta na roda dos escarnecedores e procede-se como um dele. Presa fácil por inimigo. Viu? A pessoa duvidosa. E a consequência é: Satanás vem logo, vem depressa e rouba a fé dessa pessoa. Perdeu a fé, meu irmão, perdeu tudo. Perdeu a fé, como eu disse, perde a esperança, perde o otimismo. A pessoa é humilhada pelo diabo, a pessoa ela é envergonhada, ela é criticada, o diabo deita e enrola em cima dela. Ela não tem paz, porque um dia conheceu Jesus, um dia teve fé, mas depois, outro dia, ela perdeu a fé. E é uma pessoa que vive humilhada, zombada pelo inimigo. Viu? Esse é o primeiro tipo de terreno. É a pessoa duvidosa. E o duvidoso sempre toma caminhos errados. O duvidoso sempre procede errado, sempre faz escolhas erradas. E vem a consequência. Primeiro, esse é o primeiro tipo de terreno. O segundo tipo de terreno diz aqui que cai em pedregais. A semente é lançada, cai sobre pedregais. Você já viu alguma planta nascer em terreno de pedra? Planta boa, árvore grande não existe. Por quê? Porque não cria raiz. Não cria raiz. Nenhuma árvore sólida, forte, ela cresce em terreno onde tem pedra. Porque a árvore, para crescer forte, tem que ter terra. A raiz tem que aprofundar no solo. A raiz tem que captar água. Geralmente, terreno onde tem pedregais é pasto, viu? É vegetação rasteira, é planta baixa, onde não precisa de muitos nutrientes. E o que acontece com uma semente, com a palavra que cai nesse tipo de terreno? Meu irmão, sabe o que acontece? A raiz fica fraca. É um arbusto, fica fraca. E Jesus disse o quê? Diz que logo vem o sol e queima. E esse tipo de pessoa é a pessoa que vai na onda das outras pessoas. Por que o que acontece? Qual a consequência? Veja no versículo 17: não tem raiz em si mesmo, antes são temporâneos, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. Meu irmão, esse segundo tipo de terreno é a pessoa que não cresce na fé. Não cresce na fé, não se
deixa discipular. São pessoas que às vezes é uma vez por mês no culto. São pessoas que às vezes não participam da Santa Ceia e não estão nem aí. São pessoas que não dão a mínima para a palavra. São pessoas que não criam vínculo com a igreja, vínculo com Deus. São pessoas que não deixam ser discipuladas. Por quê? Porque elas olham para o ser humano, pessoas são falhas, pessoas erram, pessoas são limitadas, pessoas que sofrem perseguição por causa da palavra. Ela se converte, mas ali na casa dela alguém a persegue por causa da palavra, alguém zomba dela por causa da palavra, mas ela vem pouco na igreja, ouve pouco a palavra, recebe pouca oração. O que acontece? Não cria vínculo, a raiz não aprofunda. Se você pegar uma árvore e ela não tiver raiz, qualquer força, qualquer vento derruba ela. É assim que acontece com pessoas que não criam vínculo com Deus, vínculo com a igreja, vínculo com a palavra, pessoas que às vezes ouvem pouco a palavra, crentes superficiais, pessoas que vivem um evangelho supérfluo, e aí qualquer coisa derruba ela, qualquer coisa faz com que ela caia. Diz ali que ela se escandaliza. Às vezes são pessoas que vêm na igreja e defeito tem em tudo, em todos, até eu, inclusive eu tenho defeito, eu erro. E aí a pessoa olha para o líder de ministério, olha para o pastor e vê defeito. Não quero ir porque aquele pastor tem que ser igual a Jesus. Se eu fosse igual a Jesus, eu morreria na cruz, né? Se tivesse algum outro ser humano fosse igual a Jesus, seria ele que iria para a cruz. E aí a pessoa vem, ela olha para a pessoa, vê defeito, vê erros, e aí se escandaliza, sai da igreja, desse segredo. São pessoas que não são firmes na fé. Uma árvore firme, ela é uma árvore que tem raiz profunda, meu irmão. Por isso procure se aprofundar na palavra. Em Oséias 6,3 o Senhor fala: conheça e prossiga conhecer ao Senhor, porque Ele será como a alva na sua vida, virá como a chuva serôdia, meu irmão. E assim são pessoas que às vezes não criam vínculo, vivem um evangelho supérfluo, viu? Pouco contato com Deus, pouco contato com a palavra, pouco contato com as coisas do céu. E aí qualquer probleminha ali diz o que? Perseguição por causa da palavra, por causa de ser crente, por causa de obedecer. Vem a perseguição, vem a luta, vem o problema, vem o desemprego, vem a crítica, e aí ela se escandaliza e pronto, vai embora. Não é esse evangelho que Deus tem para nós, não é esse tipo de terra que Deus quer que a gente seja, viu? Nós não somos pedregais, nós somos terra fértil. Mais contato com Deus, mais contato com a palavra, mais contato com as coisas do céu, criar raízes, uma árvore forte. Não é qualquer vento que derruba, viu? Não é qualquer problema que destrói, não é qualquer tempestade que quebra a árvore forte. Por isso a gente tem que criar raízes, e cria-se raízes vindo mais à igreja, ouvindo mais a palavra de Deus, recebendo mais oração, conversando com os irmãos, vivendo a atmosfera de Deus, meu irmão, viu? Pessoas que não vai na onda dos outros, não vai na onda dos outros, pessoas que não embarcam em qualquer canoa furada, porque a pessoa que é fraca na fé, a pessoa que não cria raiz, a pessoa que não ouve versões dos fatos, é a pessoa que dá ouvido a qualquer coisa. Ela entra em qualquer barca furada, toma decisões baseadas em qualquer palavra, e aí ela se escandaliza. E aquele que se escandaliza, meu irmão, ele se perde. Esse é o segundo terreno que Jesus disse: mas esse não é para nós. Por isso medite, pense, avalie-se, viu? Reflita, tenha consequência. Ela escandaliza e cai. O primeiro foi presa fácil do diabo,
Perdeu a fé, porque o diabo roubou a palavra. O segundo, ele escandaliza e cai, vai para o mundo. Agora tem o terceiro tipo de terreno. É aquele que a semente cai entre espinhos. A semente cai, ali ela brota, germina, cresce, mas está no meio de espinhos. O que significa isso que Jesus claramente explicou aqui? Ele diz que a planta é sufocada. Nasce a planta, a semente, a fé brota, ela chega a crescer, mas está crescendo, a pessoa está avivando, a pessoa vai crescendo na fé, a pessoa vem para a igreja, a pessoa quer ajudar, a pessoa quer desenvolver a fé, mas depois, meu irmão, ela vem para a igreja, ouve a palavra e vai, se desenvolve, cresce, mas já aí fora, ela convive com ímpios. Conviver com o ímpio ainda não é o pior. O pior é fazer o que o ímpio faz. O pior é falar o que o ímpio fala. É fazer o que o ímpio faz. É pensar o que o ímpio pensa. Salmo 1, o Senhor diz: bem-aventurado o varão que não segue o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, porque essa pessoa será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dará o seu fruto na estação certa e as suas folhas nunca cairão. Aleluia. São pessoas que Jesus fala, as seduções deste mundo, as riquezas, pessoas que são envolvidas pelas coisas mundanas, pelo que o mundo oferece. Jesus, ele disse: o príncipe deste século, eu não tenho nada com ele se aproxima e ele não tem nada comigo. As seduções, as riquezas, a ganância, a pessoa almejar coisas boas, desejar coisas boas é uma coisa, mas a ganância destrói, corrompe. A ganância faz a pessoa mentir, pecar, trapacear, agir como ímpio age. Espinheiros que estão junto da árvore boa, espinheiros, meu irmão, que sufocam a planta boa. Pessoas que às vezes convivem com pessoas que mentem, daqui a pouco ela está mentindo. Pessoas que adulteram, daqui a pouco ela está adulterando. Pessoas que trapaceiam, daqui a pouco ela trapaceia. O espinheiro passa a sufocar, daqui a pouco a pessoa está envolvida nisso. Ela se deixa seduzir pelo mundo, viu? Pelo mundo, pelas coisas mundanas. A ganância, Jesus é claro, ele fala. A ganância, as seduções deste mundo, as riquezas, viu? Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Jesus nos chamou para sermos santos, irrepreensíveis. Jesus nos chamou para andar na presença dele. E nós temos que tomar muito cuidado com esse terceiro tipo de terreno, meu irmão, para não sermos influenciados pelas coisas mundanas. Talvez você está cercado de espinheiros. Você vê pessoas praticando mal, agindo com impiedade, mas nós somos santos neste mundo. Nós não podemos nos corromper. Nós temos que ser pessoas vigilantes, viu? E aqui a palavra é clara. Veja bem o que Jesus disse no versículo 19: mas os cuidados deste mundo, as coisas do mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando sufocam a palavra, e a consequência fica infrutífera. A pessoa não produz fruto. E o Senhor nos chamou lá em João 15:16: mas eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai Celestial, Ele vos conceda.
que significa isso? Significa quando um crente tem vergonha de evangelizar. O crente tem vergonha de falar de Jesus, porque o espinho está sufocando, o ímpio está sufocando, a palavra do ímpio está sendo mais alta. As pessoas às vezes têm vergonha de evangelizar, de falar de Jesus, de dar a paz do Senhor, de carregar a Bíblia, de falar que é crente. Por quê? Está sendo sufocada. Sendo sufocada. O mundo está sufocando. Jovens às vezes têm vergonha de falar que é virgem ainda. Por quê? Porque o mundo está sufocando. Os jovens têm vergonha hoje de falar que é virgem, porque o mundo, as pessoas perdem a virgindade, sabe-se lá com que idade? E às vezes tem vergonha de falar que são virgens, tem vergonha de falar que serve a Deus, tem vergonha de falar que é crente. O mundo sufoca. E quando uma pessoa é sufocada pelo mundo, pelas coisas do mundo, ela deixa de produzir fruto. Ela vai produzir fruto para o diabo. Para o diabo. Ela vai fazer com que o diabo, fale mais alto através dela, porque a pessoa vai ver o crente infrutífero, o crente que está sendo sufocado, e fala: aquela pessoa, está vendo? Ela é crente, mas ela não faz nada. Ela é crente, mas tem vergonha de carregar a Bíblia. É crente, mas tem vergonha de orar. É crente, mas improdutivo. E a consequência é essa. Jesus disse ali: a consequência é a improdutividade. Porque está sendo sufocada. Ela tem vergonha de falar que é crente, vergonha de carregar a Bíblia, vergonha de orar, vergonha de cantar, vergonha de tudo. E o Senhor é claro. Jesus foi claro: aqueles que não confessarem o meu nome perante os homens, eu não confessarei o nome dele lá perante o Pai, quando estiver para entrar no céu. Nós temos que confessar o nome de Jesus aqui, no colégio, no trabalho, na rua, porque na igreja é fácil. Aqui é a coisa mais fácil. Aqui é a coisa mais fácil. Mas lá fora, confessar o nome de Jesus, independente das circunstâncias, situações, meu irmão, porque aí Ele vai olhar para nós lá no céu, na entrada, na porta do céu, enxugar lágrimas, nos chamar pelo nome e falar: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Você confessou o meu nome lá perante os homens, agora eu te confesso perante os anjos e perante o Pai. Nós temos que ser pessoas produtivas. Não permita que a sua fé seja sufocada por pessoas do trabalho, pessoas que às vezes pensam que está no caminho certo, mas a Bíblia diz: não olha para a prosperidade do ímpio, porque eles cedo murcharão como a erva. Cedo murcharão. Salmo 37, no lugar da Bíblia diz: não olha para a prosperidade, para o caminho do ímpio. No Salmo 73, Asaf, ministro de louvor, fez isso. Olhou para a prosperidade do ímpio e ele diz: quase eu caí, quase desviei. Quase, meu irmão. A pessoa que é sufocada pelas seduções do mundo, vê a prosperidade do ímpio e fala: eu quero ser igual a essa pessoa, quero ter um carro igual dele, eu quero, olha que bacana, olha lá, aquele lá, cheio de mulher, olha lá. Cedo vai ser murchado. E a Bíblia manda nós não olharmos. Asaf olhou e falou, chegou a falar: o que adianta servir a Deus? Ele quase caiu, quase desviou. Está no Salmo 73. E aí, sabe para onde ele foi? Ele foi para o santuário de Deus, entrou na presença de Deus em oração, se escondeu em Deus. E aí ele viu que os ímpios iam se perder. Aleluia! Aí ele viu que adiantava seguir e obedecer a Deus, meu irmão, mesmo não sendo uma pessoa milionária. Rico é aquele que tem Deus. Rico é aquele que tem comunhão com Deus. Rico é aquele que desfruta da paternidade do Pai. Jesus, ele disse ali a consequência: serão sufocados, serão infrutíferos,
não vão produzir nada. E aí vem a tristeza, aí, meu irmão, vem o problema, aí vem a frustração com ela mesma, porque ela não produz nada. Foi chamada para quê? Foi sufocada pelo espinho, foi sufocada pelo ímpio, foi sufocada pelas coisas do mundo, pela ganância, não produz nada. E aí ela se frustra consigo mesma, e aí ela fica triste, viu? Mas Jesus nos chamou para produzirmos fruto, portanto que nós possamos nos avaliar. E o quarto tipo de terreno, aí é o terreno bom, aí é a boa terra, meu irmão. O que é? Que tipo de pessoa é essa? Jesus diz ali, é aquela que ouve a palavra, que recebe a palavra e que dão frutos, aleluia, e se tornam produtivas para o reino de Deus. Pessoas produtivas, veja bem ali no versículo 20: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, que recebem a palavra e dão fruto. Aqueles que praticam a palavra dão fruto, pessoas produtivas. Um 30, o outro 60 e o outro 100 por um. Aleluia, meu irmão, nós somos a boa terra. A palavra tem que cair no coração, arder, e nós somos a planta que germina, que cresce e dá fruto, fruto que permanece. Fruto que permanece. Produzir fruto 30, 60, 100 por um. 100 por um. Ele nos chamou para sermos pessoas produtivas. Não é consequência, agora é efeito. Efeito de ser uma pessoa que ouve e que recebe a palavra. Porque muitos ouvem, mas sai da igreja e fala: aquela palavra foi para o meu irmão, aquela palavra foi para a pessoa que deveria estar hoje no culto, aquela palavra foi para aquela pessoa que faltou hoje. Nunca para ela. Ela não recebe, ela ouviu, mas não recebeu. Aquela palavra tinha que ser para aquele irmão, para aquela irmã. O pastor falou, tinha que ser para ela, como eu queria que ela tivesse no culto. Simplesmente ouviu, mas não recebeu. Viu? Não recebeu. E quando a gente vem para o culto, seja a palavra, meu irmão, exortativa, seja qualquer tipo de palavra, ela continua sendo o que a Bíblia diz: mais doce que o mel, luz para o nosso caminho e lâmpada para o nosso pé. A palavra é isso. E aí, por isso a gente tem que ouvir e receber e falar: não, aquela palavra foi para mim. Deus falou comigo, eu recebi aquela palavra, estava com o coração aberto. Agora eu quero que tenha efeito essa palavra, eu vou produzir fruto. Produzir fruto, ser pessoas produtivas. Estamos sendo produtivos? Veja bem que a terra é boa, a semente é boa, viu? E esse quarto exemplo é o certo. É o certo. Aí não tem espinho que sufoca, não tem pedregal. A semente, ela cria raízes, se aprofunda. Ela não está na beira do caminho, não fica exposta ao diabo, não é presa fácil para o diabo. É o crente que tem raiz, que é sólido, que não é qualquer vento, nunca a tempestade vai derrubá-lo. Ele cede, ele é flexível, mas volta ao normal. Aleluia, aleluia. É a pessoa que ouve, que pratica, que recebe a palavra e torna produtivo. É a pessoa que vai fazer aí fora o que Deus colocou no coração dela. Vai chegar no trabalho amanhã e o ímpio não vai sufocar, viu? As seduções desse mundo não vão te atingir. Você é uma pessoa que não vive pela aparência, mas vive segundo a promessa de Deus. Você é uma pessoa que não toma decisões. Você é uma pessoa que não age baseado, meu irmão, no conceito ímpio, e não toma decisões, e não é qualquer coisa. Nada vai te afastar do caminho de Deus. Não é o desemprego, não é a
em nome de Jesus. Portanto, que possamos refletir nessa noite: qual tipo de terreno somos nós? É qualquer coisa que nos abala? Estamos sendo presa fácil para o diabo? Estamos expostos ao inimigo? Ou nós somos daquele tipo de pessoa que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Vínculo com Deus, evangelho profundo, raiz, meu irmão. Uma árvore que cresceu e vai produzir fruto, viu? Vai produzir fruto, vai ajudar as pessoas, vai alimentar pessoas que estão perto de você, vai dar sombra e comida e alimento para as pessoas. E aí vão produzir 30, 60 e 100. Esse é o certo. Esse é o certo. A semente tem que encontrar um coração aberto, um coração quebrantado, um coração que fala: essa palavra é para mim. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver a minha fé, eu preciso produzir fruto, eu preciso alegrar as pessoas que estão perto de mim, eu preciso transmitir confiança, segurança, otimismo para as pessoas que estão perto de mim, porque eu quero que as pessoas comam do fruto que eu produzi, e quero que a sombra venha a fazer com que pessoas se aproximem de mim. Aleluia. É esse quarto que é o certo. Por isso que possamos refletir e pensar: o evangelho que eu vivo é supérfluo, eu sou uma pessoa que me abalo por qualquer coisa, me escandalizo facilmente, eu sou uma pessoa que estou exposta, sou uma pessoa que estou sendo sufocada pelas coisas do mundo, ou sou uma pessoa que estou produzindo para Deus? Aleluia. Eu quero que você se coloque em pé agora.